Senhor, recolhe o que se agita em nosso interior e faze repousar, sob a tua mão, tudo o que teme. Dá-nos a graça de respirar com calma, pensar com clareza e crer com confiança. Que esta leitura seja um encontro de luz no meio da noite, e que a fé que nasce de ti seja maior do que qualquer medo que nos visite. Amém. Há momentos em que a noite parece mais longa do que o relógio aponta. O silêncio cobra explicações que a mente não consegue dar, e pensamentos se multiplicam como sombras projetadas por uma luz instável. Nessas horas, em que a inquietação se intensifica, a fé se apresenta como uma chama discreta e constante, capaz de não apenas iluminar os contornos do que nos assusta, mas de aquecer o coração para que ele suporte, confie e espere. Falar de fé maior que o medo não é ignorar a realidade do medo, nem menosprezar o peso da incerteza. É reconhecer que o medo, ainda que compreensível e humano, não precisa ditar o rumo da nossa jornada. A fé, aqui, não é sinônimo de certeza fácil, mas um modo de permanecer, de respirar e de clamar quando as respostas parecem tardar. O medo cumpre funções legítimas na vida humana. Ele alerta, protege e prepara para respostas rápidas diante do perigo. Não é inimigo por natureza, torna-se opressor quando se descola da realidade e ocupa todo o espaço da alma. Quando a mente passa a projetar riscos em série, a sensação de ameaça inflama, a respiração encurta, o corpo se contrai. Em linguagem simples, é como se todo ser ficasse em posição de alerta, mesmo quando não há nada a fazer além de esperar. Segundo organizações internacionais de saúde, a ansiedade e o medo persistente afetam milhões de pessoas no mundo e não são sinais de fracasso moral, mas fenômenos humanos que exigem cuidado integral do corpo, da mente e do espírito. Saber disso alivia a culpa. O medo não é prova de falta de valor, é convite a cultivar recursos legítimos para enfrentá-lo. A noite, simbolicamente, acentua o medo. As referências visuais diminuem, a capacidade de distração se retrai, o cansaço físico reduz nossas defesas, e o pensamento ganha um palco privilegiado para repetir preocupações. É por isso que tantos relatos descrevem as madrugadas como as horas mais densas para a inquietação. O clamor na noite nasce desse confronto entre a fragilidade humana e a consciência da própria insuficiência. Esse clamor não é desespero cego, é uma forma de oração honesta, uma fala direta que não mascara dor, nem inventa bravura. É o momento em que a pessoa se reconhece vulnerável, mesmo assim, escolhe confiar que há uma presença que vê no escuro, que escuta o sussurro e que sustenta quando as forças diminuem. Respirar, nesse contexto, é mais do que um processo biológico, é uma estratégia concreta de acolhimento. Aprender a alongar a exalação, por exemplo, ajuda a sinalizar ao corpo que não há ameaça iminente. Uma prática simples consiste em inspirar contando mentalmente até 4, segurar por 1 ou 2 tempos, e expirar contando até 6 ou 8, repetindo de forma gentil por alguns minutos. Essa cadência, aliada a pensamentos verdadeiros e compassivos, diminui a intensidade do alerta interno. A respiração consciente não elimina o problema que nos preocupa, mas abre um espaço interior para que a fé respire também. A oração encontra nesse espaço uma via direta. Quando respiramos com atenção, orar deixa de ser apenas pronunciar palavras e passa a ser um encontro compassado, em que cada expiração se transforma em entrega e cada inspiração se converte em acolhimento da graça. A fé, em sua essência, é confiança relacional. Não é uma técnica de controle da realidade, mas a disposição de caminhar sustentado por alguém, mesmo quando os contornos do caminho não se desenham com clareza. Para muitos, essa confiança se âncora em Deus, reconhecido como amparo constante, pastor cuidadoso, rocha que não se move, luz que não se apaga. A fé maior que o medo, por isso, não nasce de negar o que dói, mas de relembrar, com firmeza, o que permanece. Essa lembrança pode ser costurada em frases simples que se repetem como âncoras na madrugada. Não estou só, há cuidado sobre mim, a minha história não termina nesta noite, posso descansar enquanto espero. Essas afirmações não são slogans vazios, são declarações enraizadas numa memória, em experiências passadas de sustento, em relatos de tantos que atravessaram situações semelhantes e encontraram, na travessia, forças que pareciam inexistentes. Exemplos concretos ajudam a dar corpo ao que falamos. Há quem atravesse noites ao lado de um leito hospitalar, ouvindo o compasso da monitoração e tentando decifrar sinais de melhora. Há quem permaneça em plantões longos, vigiando máquinas e processos críticos, ciente de que uma decisão lúcida pode evitar um incidente. Há quem conduza um barco nas ondas da incerteza financeira, calculando custos, prazos e riscos com sobriedade e cansaço. Em cada cena, o medo tem razões e a mente encontra motivos para se agitar.
Nesses contextos, relatos de profissionais, cuidadores, estudantes e trabalhadores mostram que pequenas rotinas de respiração e oração, ainda que breves, podem reorganizar a resposta interna e permitir decisões melhores. A prática não anula a realidade, mas devolve presença à pessoa, que assim se vê capaz de avançar passo a passo, sem se perder no labirinto das hipóteses. É relevante lembrar que a fé não dispensa o recurso à ajuda especializada quando necessário. Se o medo se torna persistente, se retira o prazer das atividades cotidianas, se dificulta o sono por longos períodos, procurar acompanhamento médico e psicológico é um ato de coragem e responsabilidade. A espiritualidade amadurece quando se abre a todas as formas de cuidado legítimo. Em muitas situações, a combinação entre respiração, oração, orientação profissional e hábitos sólidos produz um efeito sinérgico. O corpo aprende a descansar, a mente retoma o foco e a esperança encontra espaço para florescer. Numa noite escura, a técnica é simples e respeitosa. Primeiro, diminuem-se os estímulos, luzes moderadas, ruídos atenuados, telas afastadas. Em seguida, a pessoa assume uma postura confortável, de preferência com a coluna apoiada, e dirige a atenção aos pontos de contato do corpo com o leito ou a cadeira. A respiração assume a cadência que acalma. Inspira-se pelo nariz em 4 tempos, pausa discreta, expira-se pela boca em 6 ou 8 tempos. O pensamento se aproxima de uma verdade que ampara, por exemplo, estou nas mãos de um Deus que vela, o que eu posso fazer já foi feito, agora é hora de confiar. A cada ciclo de respiração, o corpo registra a mensagem de segurança, e a oração, mesmo silenciosa, se faz clamor sincero, como quem deposita um peso real sobre braços que podem carregá-lo. Algumas imagens internas podem ser úteis. Visualizar uma chama constante numa janela de casa, como sinal de acolhimento. Imaginar-se atravessando uma ponte firme sob uma noite estrelada, ouvindo passos próprios que não hesitam. Conceber um porto seguro, onde amarras fortes seguram a embarcação até que a tempestade termine. Essas imagens não são fuga, são recursos cognitivos que organizam a percepção e ajudam a traduzir a fé em linguagem que o corpo compreende. A neurociência aponta que a atenção dirigida e a respiração consciente modulam o estado fisiológico, reduzindo a hiperexcitação e abrindo espaço para escolhas mais sábias. Quando aliadas à oração, essas práticas se tornam um caminho de cuidado integral. Em muitos lares, o clamor na noite vem acompanhado de nomes e histórias. Uma mãe chama por proteção para o filho que viaja. Um profissional, em turno noturno, pede lucidez para decisões críticas. Um estudante súplica foco para terminar um projeto. Um idoso clama por alívio para dores que insistem. Nesses cenários, a fé se manifesta como intercessão. Fala-se com Deus em favor de si e dos outros, reconhecendo limites e pedindo socorro. A intercessão não é tentativa de manipular resultados, é exercício de amor que confia no cuidado maior e se coloca disponível para fazer o que estiver ao alcance. Em muitos casos, a oração que começa pedindo por resultados termina pedindo por sabedoria, coragem e serenidade para atravessar qualquer desfecho com dignidade. O medo encolhe quando encontra coragem de amar e de servir, e a fé cresce quando se recorda de que a vida tem sentido para além do que controlamos. Há noites que se tornam aulas silenciosas sobre tempo e paciência. Aprendemos que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente, que a dignidade consiste também em saber esperar sem colapsar por dentro. A confiança amadurecida aceita que a vida se desenha lentamente, e que o amanhecer não obedece à nossa pressa. A fé, nesse caso, se prova maior que o medo porque sustenta a presença no intervalo entre o pedido e a resposta. Não se trata de resignação passiva, mas de firmeza ativa. A pessoa continua a fazer o que depende dela, a manter seus compromissos, a cuidar do corpo, a falar a verdade, a buscar apoio, a nutrir pensamentos que alimentam a esperança. O medo, que antes ditava o ritmo, vai perdendo força, e a noite deixa de ser um território hostil para se tornar um ambiente de aprendizado. Práticas que fortalecem a fé podem ser incorporadas ao cotidiano com simplicidade e constância. A gratidão é uma delas. Ao encerrar o dia, listar, mentalmente ou por escrito, 3 motivos de agradecimento reorganiza a atenção e mostra que a vida contém bens presentes, ainda que discretos. O corpo que respira, uma conversa honesta, um alimento, um cuidado recebido, um trabalho concluído, um erro corrigido. A gratidão não nega dificuldades, ela equilibra a perspectiva e educa o coração para reconhecer o cuidado de Deus nas pequenas coisas. Outra prática é o registro de orações. Anotar pedidos e, com o tempo, revisar o que foi respondido ou transformado. Essa memória escrita sustenta a fé,
porque dá conteúdo ao que cremos e mostra que o cuidado não é abstrato. A noite também fala de perdas e de luto. Em alguns casos, o clamor nasce da dor do que já se foi e do que não volta. Nesses momentos, é preciso reconhecer que a fé não funciona como anestesia. Ela permite atravessar a dor sem que a dor destrua a pessoa. O pranto tem lugar legítimo e o silêncio, respeito. Respirar, orar e pedir companhia confiável são passos simples e decisivos. As lágrimas não anulam a fé, muitas vezes, a purificam. Não há vergonha em admitir que é difícil, que a ausência pesa, que a saudade aperta. A fé maior que o medo não promete alívio instantâneo, promete presença no caminho, mãos que seguram, passos que acompanham, uma promessa de que a noite não é o fim da história. Para aqueles que lidam com responsabilidades que não podem ser interrompidas, como quem vigia processos críticos, opera equipamentos sensíveis, dirige na madrugada ou cuida de pessoas em estado delicado, a possibilidade de parar longamente para meditar é limitada. Ainda assim, micropráticas podem ser decisivas. 3 ciclos de respiração consciente, um versículo memorizado, uma frase de confiança, uma pausa breve para alinhar postura. Parece pouco, mas não é. Quando repetidos com intenção, esses gestos criam uma trilha de serenidade que impede a exaustão emocional de se tornar regra. A fé cresce em ambientes comprometidos com a sobriedade, e a sobriedade se constrói com pequenos atos coerentes. Cuidar do corpo é forma concreta de fortalecer a fé. Alimentação simples e nutritiva, hidratação adequada, luz solar quando possível, movimentos regulares, limites saudáveis ao uso de telas, rotinas de sono respeitadas. Não há espiritualidade sólida que despreze o corpo. O ser humano é integral, fé e fisiologia caminham juntas. Ao preparar o corpo para o descanso, preparamos a mente para a confiança. Às vezes, a oração mais sensata é desligar o aparelho, reduzir a cafeína, organizar o quarto, tomar um banho morno e deitar com um livro que nutre e acalma. Na madrugada, é útil lembrar que atos concretos são aliados poderosos. Levantar para beber água, alongar os ombros, escrever um pensamento perturbador, e na sequência, formular um pedido claro a Deus. A inquietação precisa de resposta prática e de abrigo espiritual. No que diz respeito ao diálogo interior, a fé oferece linguagem. O medo costuma falar em absolutos: nunca vou conseguir, nada vai dar certo, vai acontecer o pior. A fé, por sua vez, ajusta a lente: ainda não consegui, mas estou avançando, nem tudo está resolvido, mas tenho passos possíveis, não sei o desfecho, mas posso confiar e agir com prudência. Essa mudança de linguagem não engana o coração, ela o educa. Aos poucos, o discurso interior abandona o pânico e abraça a confiança. É um exercício de verdade. A pessoa não afirma o que não sabe, afirma o que sabe e escolhe confiar no que ainda não vê. Essa postura é profundamente transformadora, sobretudo à noite, quando o excesso de tempo sem distração convida a pensamentos circulares. Em muitos contextos culturais e religiosos, o clamor na noite é uma prática antiga. Canta-se baixinho, recitam-se palavras memorizadas, repetem-se orações que atravessaram séculos. A sabedoria dessas tradições está em oferecer um trilho quando a mente está cansada para criar caminhos novos. Há poder em repetir, com honestidade, uma oração conhecida, porque a repetição devolve ritmo à respiração e cria um espaço seguro onde a alma descansa. Ainda que alguém não tenha familiaridade com orações tradicionais, pode criar uma frase que traduza a sua confiança e repeti-la com reverência: estou em tuas mãos, guia-me, dá-me paz, permanece comigo. O objetivo não é magia verbal, é retornar, com constância, a uma verdade que sustenta. A fé que é maior que o medo se revela, de modo especial, na ética que escolhemos ao amanhecer. O modo como tratamos as pessoas, como cumprimos promessas, como falamos a verdade, como protegemos a vida, tudo isso confirma o que oramos à noite. Quando a conduta se alinha à confiança, a fé deixa de ser apenas emoção e se torna escolha. O medo, ainda que apareça, encontra uma pessoa posicionada, que sabe em quem confia e como quer viver. Essa coerência é libertadora, porque retira do medo o poder de reger decisões fundamentais. Assim, o clamor da noite desemboca em ações do dia, e a vida se torna um só gesto, íntegro, firmado em confiança. Em certos períodos, a noite parece se repetir com os mesmos incômodos. Nesses ciclos, é útil estabelecer marcos. Definir um horário para encerrar preocupações operacionais e transformá-las em anotações objetivas, para retomada no dia seguinte, estabelecer um ritual breve de cuidado e oração, usar a mesma música tranquila, manter a mesma frase de entrega, finalizar com gratidão.
O cérebro responde a padrões, e os padrões, quando bem escolhidos, protegem. A constância cria um trilho por onde a serenidade chega com mais facilidade. A fé floresce em ambientes onde há ordem e gentileza. Há também o valor da companhia. O medo se agiganta no isolamento. Contar a alguém de confiança o que se passa, pedir oração, combinar ligações periódicas em semanas difíceis, buscar uma comunidade onde a prática da fé e do cuidado mútuo é cultivada, tudo isso modifica o ambiente interior. Há uma promessa implícita em toda relação verdadeira: ninguém precisa atravessar a noite sozinho. A presença de outro, ainda que silenciosa, é um lembrete vivo de que Deus nos alcança, muitas vezes, por meio de pessoas. A partilha não diminui a responsabilidade pessoal, amplia a rede de suporte. A noite também pede discernimento. Nem todo pensamento merece ser levado adiante. É possível dizer a si mesmo: agora não, tratarei disso amanhã com calma. Essa frase, longe de negligência, é sabedoria. As decisões importantes podem aguardar a luz do dia, quando a mente estará mais clara. O respeito a esse limite impede que a madrugada se transforme em tribunal. A fé, aqui, protege a pessoa da tirania do imediato. Há tempo para ponderar, para consultar, para verificar. Quando a alma aprende a confiar, ela concede ao amanhã a possibilidade de oferecer novas perspectivas. Apesar de tudo, haverá noites em que o medo insistirá em contar histórias sombrias. Nesses dias, lembrar que a fé não é medida pela ausência de temor, mas pela escolha de confiar, é crucial. O coração que treme pode, ainda assim, erguer uma oração. A mente agitada pode, ainda assim, praticar 3 respirações lentas. A pessoa cansada pode, ainda assim, dizer: fica comigo. E, muitas vezes, é justamente essa oração breve, nascida do limite, que se torna mais preciosa. Não pela eloquência, mas pela entrega. Ao longo do tempo, a pessoa que pratica o clamor na noite descobre uma surpresa: a própria noite muda de sentido. Deixa de ser apenas cenário de pavor e passa a ser lugar de encontro. Há menos ruído, mais honestidade, uma percepção intensa da presença que ampara. Quando a madrugada encontra um coração que aprendeu a respirar e a orar, algo amadurece por dentro. Não é uma invulnerabilidade artificial, mas uma serenidade experimentada. O medo pode bater à porta, a fé atende. Para encerrar, é importante reconhecer que fé e medo são experiências universais. Todos, em algum momento, vão se perceber no limiar de suas forças e precisarão escolher um fundamento para permanecer. A proposta de uma fé maior que o medo não é um convite à negação, mas ao encontro com a verdade que sustenta, a prática do que acalma, a conduta que confirma. Na noite, quando tudo mais silencia, o clamor se torna caminho, a respiração, companheira, e a confiança, luz. E, passo a passo, atravessamos. Senhor, diante da noite que às vezes pesa, nós te apresentamos os nossos temores, os que sabemos nomear e os que apenas sentimos. Ensina-nos a respirar com humildade, a orar com sinceridade e a confiar com perseverança. Se a mente se agita, derrama teu silêncio bom. Se o coração se aperta, aquece-o com a tua presença. Se as forças diminuem, sustenta-nos com a tua mão. Dá-nos coragem para pedir ajuda, sabedoria para esperar o tempo certo, e integridade para agir conforme a tua vontade. Que a nossa fé, nascida do encontro contigo, seja maior que o medo que nos visita. Que possamos deitar e descansar, porque tu velas. E, ao amanhecer, que encontremos ânimo renovado para viver com amor, verdade e esperança. Amém.